Minha esposa enlouqueceu e deixou um dos seus sutiãs na casa do vizinho para provar que ele é infiel. Bem, isso parece loucura, mas juro que, fora isso, minha esposa é totalmente normal, o que torna isso tão estranho para mim. Para contextualizar, ambos estamos na casa dos 30 e moramos em um bairro suburbano bastante típico, onde todos se conhecem. Minha esposa sempre gostou de filmes e séries sensacionalistas sobre infidelidades e também adora histórias reais de crimes envolvendo cônjuges que matam seus parceiros infiéis. Ela diz que há algo que a fascina morbidamente, segundo suas palavras. Bem, há alguns meses, tivemos um escândalo em nosso bairro, em que um casal da vizinhança se divorciou porque o marido a traiu. Não houve assassinato nem nada parecido, mas ela ficou obcecada em saber todos os detalhes de cada vizinho. Não importava a ocasião, fosse um chá de bebê ou um churrasco, ela tocava no assunto na esperança de obter alguma informação nova. Um mês depois, foi quando me deparei com o quadro no escritório da nossa casa. Eu estava limpando e encontrei um enorme quadro de avisos encostado na parede. A curiosidade tomou conta de mim e eu o virei para encontrar um quadro conspiratório com todas as fotos dos nossos vizinhos, com linhas de fio conectando-as como o meme Pepe Silvia. Eu estava totalmente confuso e perguntei o que era aquilo, e ela me disse que era um passatempo que tinha começado recentemente, no qual ela rastreava rumores ou prováveis candidatos à traição no quadro. O fio representava quem estava possivelmente traindo com quem. Ela claramente tinha conseguido todas as imagens no Facebook ou em alguma rede social, as tinha impresso e até tinha algumas notas adesivas com detalhes. Eu disse que isso era assustador e loucura, e ela disse que talvez fosse se fosse um homem, mas ela só está se divertindo de forma inofensiva como um hobby, e não seria louca tentando acabar com um casamento com base em rumores, ela só gosta de se sentir como uma detetive. Ela me disse para ver isso como uma obra de arte criativa. Eu continuava muito surpreso, mas deixei passar, ou tentei. Pensei muito sobre isso. Bem, de vez em quando admito que olho o fórum quando estou limpando, mas há alguns dias olhei e vi que agora estava no fórum com um tópico adicionado sobre a esposa de um vizinho de quem sou amigo casual. Perguntei por que ela me adicionou se achava que eu a estava traindo e ela disse que era um tópico de outra cor para possíveis coincidências de traição. Ela disse que, se isso me fazia sentir melhor, estava pensando em se adicionar ao quadro em breve. Bem, fiquei irritado e perdi a cabeça. Disse a ela para se livrar do quadro ou nosso casamento teria problemas. As coisas têm estado muito difíceis desde então. Desculpem pelo post longo, estou começando a me sentir mal e isso me afetou mais do que o normal esta manhã. Devo pedir desculpas a ela? E antes que perguntem, não suspeito que ela esteja me traindo. Sinceramente, gostaria que fosse isso, porque pelo menos faria mais sentido do que isso. Aita, atualização. Em primeiro lugar, agradeço toda a preocupação. Isso me deu coragem para abordar ela e dizer que, embora eu possa ter exagerado ao ameaçar nosso casamento, acho isso assustador. Ela se desculpou e disse que se livraria do tabuleiro. Achei que estávamos bem. Literalmente 2 dias depois, a merda bateu no ventilador. Nossa vizinha do lado, feliz no casamento, encontra debaixo da cama um sutiã de mulher que não é dela. Não demora muito para que toda a vizinhança fique sabendo. Bem, minha esposa está eufórica, como se estivesse pulando de alegria. Ela me mostrou o quadro, que ainda não havia jogado fora como prometido, e, claro, o marido estava marcado com um fio, o que significava que era provável que ele fosse infiel. Ela me disse que, afinal, o quadro estava certo e que talvez eu devesse continuar com meu hobby. Eu definitivamente suspeitava, então voltei a olhar para o quadro mais tarde. Ele parecia diferente da última vez que o vi, antes do último escândalo. Em vez de o fio se conectar a outro vizinho, o fio do marido infiel se conectava a um post-it com um ponto de interrogação. Em primeiro lugar, era o único ponto de interrogação que havia e eu jurava que não estava lá da última vez que vi o quadro. Então, ou ele mudou depois da traição para provar algo, ou um pouco antes de ela acontecer, o que me deixou ainda mais desconfiado em qualquer caso. Agora eu me sentia como se fosse um detetive e estava ficando louco. Fui à casa do marido infiel para fazer algumas perguntas. A mulher estava na casa dos pais, então estávamos os dois sozinhos. Perguntei se ele realmente tinha feito aquilo e ele disse que não, que nunca faria isso. Então perguntei se minha mulher tinha estado lá recentemente. Ele disse que um dia, enquanto você estava no trabalho, sua esposa pediu que ele regasse uma planta que eles tinham enquanto os dois estavam fora e disse onde estava a chave, então sim. Imediatamente ergui uma sobrancelha. Perguntei se ele ainda tinha o sutiã e ele ficou nervoso e disse para eu não me enganar. Eu disse para ele não se preocupar. Ele ainda tinha o sutiã e eu olhei para ele. Era da minha esposa, mas um que eu sabia que ela quase nunca usava porque era de um conjunto de lingerie que eu comprei para ela no Natal e que ela dizia ser desconfortável. Eu disse ao meu vizinho que precisava falar com minha esposa e saí correndo, mas disse a ele para não se preocupar. Aproximei-me dela com o sutiã e perguntei o que estava acontecendo. Ela fingiu não saber de nada, mas eu disse para ela parar com essa bobagem. Perguntei se ela tinha me traído com ele ou se tinha colocado o sutiã lá. Ela confessou ter colocado o sutiã e disse que era para me fazer admitir que o hobby dela era válido ou algo assim. Fiquei zangado com ela.
Disse-lhe que isto era pior do que se ela me tivesse traído, porque em vez de arruinar apenas o nosso casamento, tinha arruinado o dos nossos vizinhos e o nosso. Exigi que ela ligasse à esposa e admitisse tudo, incluindo enviar fotos do quadro. Até mostrei a ela o post do Reddit que realmente ajudou a convencê-la de que minha esposa havia plantado o sutiã em vez de traí-la com o marido dela. Bem, eles se reconciliaram, mas agora não tenho ideia do que fazer. Mal falo com minha esposa e é questão de tempo até que toda a vizinhança fique sabendo. Preciso de conselhos, sério. Atualização. Já se passaram meses desde a última atualização. Desculpem, tenho estado ocupado. Resumindo, minha esposa está em um centro de saúde mental. Depois do que aconteceu, não falei com minha esposa por um tempo. Tentei ficar trabalhando ou fora de casa o máximo que pude. Algumas semanas se passaram e o tempo fez com que tudo parecesse menos importante. Finalmente, minha esposa se ofereceu para me levar a um jantar muito agradável para me compensar. Ela me disse que tudo tinha ficado para trás e que, enquanto eu a evitava, ela tinha começado uma terapia online para obter ajuda e agora percebia que o que tinha feito estava errado. Eu acreditei nela de verdade e passamos uma noite maravilhosa. Uma coisa levou a outra naquela noite e vocês podem imaginar o que aconteceu depois, lol. Depois de 2 dias, ela fez um teste de gravidez e me enviou uma mensagem com o resultado positivo. Sim, sei que alguns de vocês já estão pensando que sou um idiota, mas tinha sido um ano difícil e isso me deixou muito feliz. Comecei a ficar emocionado. Começamos a conversar sobre transformar meu escritório em casa em um quarto para o bebê, procurar maneiras de nos prepararmos, marcar consultas, planejar uma festa, etc. Foi uma semana muito divertida, mas muito agitada. Infelizmente, ela me disse que a primeira ultrassonografia era em um horário em que eu tinha que estar no trabalho e que ela teria que ir sozinha. Isso realmente me desanimou e pedi para ela mudar a data, mas ela disse que era a única disponibilidade. Bem, na semana seguinte, ela foi e eu fiquei esperando por uma atualização, fotos ou qualquer coisa, mas nada. Ela chegou em casa e estava muito quieta, e eu fiquei com medo e muito preocupado que o pior tivesse acontecido. Eu disse que entendia que ela provavelmente estava muito magoada por alguma coisa, mas que precisava me contar. Finalmente, ela admitiu que não tinha sido um aborto espontâneo. Mas, na verdade, ela ficou grávida por mais tempo do que pensava, mais tempo do que da última vez que fizemos sexo. Na verdade, ela engravidou durante o tempo em que eu a estava evitando. Obviamente, eu estava muito irritado e chateado e não conseguia entender por que ela estava fazendo isso comigo, mas então percebi que todos os sinais estavam lá há muito tempo, e todos os comentários que me diziam que ela provavelmente estava me traindo estavam certos. Mas tentei manter a cabeça fria por pelo menos um segundo, porque eu realmente amo minha esposa e não conseguia acreditar nisso. Perguntei-lhe quem poderia ter sido e, na verdade, ela disse que não sabia. Disse que não tinha feito isso com ninguém durante o tempo em que eu a evitava. Ela jurou e também não sabia o que isso significava. Pensei nisso e percebi que, se ela realmente estava grávida há tanto tempo, sua barriga deveria estar visível, e não era o caso. Decidi ligar para o local e pedir que confirmassem o que diziam. Minha esposa me disse que seria uma perda de tempo e me prometeu que tinha ouvido claramente, então não liguei naquela noite. Mas naquela noite não consegui dormir sem ouvir isso da boca dos médicos. Liguei pela manhã para a clínica onde ela disse que tinha ido no dia anterior e pedi que confirmassem os resultados. Eles me disseram algo pior do que eu esperava. Ela não teve nenhuma consulta, nunca esteve lá. Eu não entendi nada. Antes de falar com minha esposa novamente, fiz o que deveria ter feito desde o início e procurei a imagem do teste de gravidez ao contrário. Sim, estava no Google, em uma postagem aleatória do Facebook de anos atrás. Eu estava novamente muito irritado com minha esposa e não conseguia acreditar que ela me faria passar por tudo isso. Confrontou-a sobre a imagem e disse que liguei para o local e não havia nenhuma consulta marcada. Disse-lhe que ela tinha um padrão de mentiras e que provavelmente era o fim da nossa relação. Mas ela respondeu de uma maneira que eu não esperava. Ela começou a chorar e ficou maníaca, o que eu esperava, mas depois disse que realmente tinha me enganado e que estava grávida, e que eu tinha inventado isso na minha cabeça porque não conseguia lidar com o que ela tinha feito comigo. Ela disse que se sentia como o diabo e Hitler e começou a soluçar e gritar literalmente a plenos pulmões. Ela se trancou no banheiro e me disse que iria se matar pelo que tinha feito comigo. Não consegui abrir a porta e fiquei com medo. Chamei a polícia e eles arrombaram a porta. Ela não estava ferida, mas estava fora de si. Levaram-na para uma avaliação mental e lá ela contou tudo. Começou até a misturar coisas sobre o tabuleiro e como sabia que todos ao seu redor eram infiéis, então ela tinha feito o mesmo porque estava em um lugar maligno. Ela prometeu que estava grávida, mas que não sabia quem era o pai. Fizeram exames enquanto ela estava detida e não havia gravidez. Disseram-me que ela provavelmente sofria de uma forma de esquizofrenia e que realmente acreditava no que dizia, e que provavelmente sempre tinha acreditado até certo ponto, mas que parecia estar piorando. Disseram que ela tinha um sintoma chamado autoacusação e que precisava de ajuda. Bem, eu a internei em um centro na semana passada e ela está segura. Eles estão fazendo alguns progressos, e eu não acho mais que ela acredite estar grávida.
Eu a visitei algumas vezes, mas ela está muito retraída comigo e diz que se sente culpada demais para me olhar nos olhos. Acho que definitivamente houve interferência em certas partes, como plantar provas, mas agora me sinto péssimo por não ter dado a ajuda de que ela precisava quando todos os sinais reais estavam lá. Espero que a medicação comece a ajudá-la e que ela possa voltar ao normal. E sim, os fofoqueiros da vizinhança estão se divertindo muito com tudo isso. Obrigado por me ouvir. Espero que esta seja minha última atualização. Obrigado por toda a ajuda.